Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na semana 5, na quinta semana, com a mensagem 21. Guiados pelo Espírito de Deus, parte 1, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante é que você ore ao Senhor, busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender cada ponto da palavra, daquilo que Deus quer transmitir para você. E também buscar o Senhor para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe aqui essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Senhor Jesus. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Senhor Jesus. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Senhor Jesus. Agora Gálatas capítulo 3, versículo 10. Senhor Jesus. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Senhor Jesus. Agora ler com oração, Romanos capítulo 8, versículo 2. Senhor Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: 3 princípios espirituais. Senhor Jesus. No final do capítulo 7 de Romanos, Paulo grita: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus. E no final do versículo 25, fala: porque ele fracassou. Eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Nesse dilema, Paulo não está nem em Cristo, nem no Espírito, mas em si mesmo. Ele fracassou, porque tentou libertar-se pelo próprio esforço, com seu homem bom, com sua boa intenção. O problema é a carne, e não apenas a mente. A mente quer agradar a Deus. Toda vez que ouço a palavra de Deus, minha mente diz: é isso aí, vou praticar, vou agradar a Deus, vou fazer a vontade de Deus. Se eu não tivesse tomado essa decisão, nada aconteceria. Mas no momento em que tomei essa decisão, outra lei, outro princípio ativo no meu corpo desperta. É a lei do pecado e da morte em minha carne, que me derruba 100% das vezes, porque é muito mais forte que a lei que está em minha mente, que concorda que a lei é boa. Por isso, Paulo ficou desesperançado. Senhor Jesus. Ele prossegue: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
te livrou da lei do pecado e da morte. O capítulo 7 de Romanos revela 3 leis e o capítulo 8, uma lei. A palavra lei aqui significa um princípio natural, um princípio ativo, como a lei da gravidade. A lei da gravidade é um princípio natural e funciona 100% das vezes. Ninguém consegue escapar da ação da gravidade, Senhor Jesus. A primeira lei é a palavra, a prescrição, os mandamentos de Deus, a lei escrita de Deus. Deus fala: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não furtarás, não cobiçarás, etc. Essa é a lei. A lei escrita, a Bíblia, mostra quem Deus é, mostra o padrão divino. Maldito todo aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei. Essa é a lei exterior, uma lei fixa que está na Bíblia. As outras 3 leis não são escritas, mas são princípios. De acordo com o capítulo 7 de Romanos, temos em nossa mente a lei do bem. Isso quer dizer que toda vez que toma conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus, a lei da minha mente fala: eu gostei do que ouvi, vou praticar, vou ser um bom homem, vou fazer a vontade de Deus. É o que acontece conosco quando ouvimos a palavra. Pensamos: eu vou me arrepender, vou mudar, vou praticar, Senhor Jesus. Paulo, porém, fala que descobriu que há outra lei que se manifesta toda vez que a lei da mente decide fazer o bem. A lei do pecado e da morte, que está em nossos membros, na carne. Essa lei se levanta para se contrapor à lei da mente. Essa lei que vem de Satanás, do pecado, é muito mais forte e derruba a lei da mente. Esse é o grande conflito humano. Hoje, tanto em penitenciárias como em centros de recuperação de dependentes químicos, a maioria das pessoas, seja detento, seja paciente, é crente. E muitos deles, filhos de pastores. São pessoas que amavam a Deus, filhos de pastores ou de líderes de igrejas, cujos pais os ensinaram a andar corretamente. Mas quanto mais tentavam, mais desalinhados andavam, caíam e fracassavam. Por fim, chegou um momento em que não aguentaram mais e desistiram. Foram para o outro extremo, envolveram-se no mundo das drogas, do pecado, da criminalidade, tornaram-se dependentes químicos e detentos. Esse é o grande conflito humano. O homem se torna um desesperançado, Senhor Jesus. Por isso, Paulo clama, no final do capítulo 7, desventurado o homem que sou. Mas, no começo do capítulo 8, ele descobre uma 4ª lei, a lei do Espírito da vida, que nos livra da lei do pecado e da morte, Senhor Jesus. A lei do Espírito da vida é como um princípio de Bernoulli, cuja aplicação possibilita a um avião vencer a lei da gravidade, levantar voo e manter-se no ar. Esse princípio foi descoberto pelo cientista suíço Daniel Bernoulli. É de caráter geral e se aplica a todas as espécies de movimentos de fluidos. Essa lei funciona 100% das vezes. Não há possibilidade de ela não funcionar. Toda vez que o avião chegar a certa velocidade, ele decola, Senhor Jesus. A questão é não atingirmos velocidade suficiente para alçar voo. O Senhor já colocou o Espírito da vida em nosso espírito humano. Agora, o que precisamos fazer é exercitar o nosso espírito. E a lei do Espírito da vida entrará em ação. Essa lei foi instalada em nós e precisamos aprender a usá-la. Hoje, devemos usar o Espírito, usar o princípio ativo que Deus instalou em nós, Senhor Jesus. O segredo de Romanos é que Deus já fez tudo o que tinha de fazer. Agora, depende de nós. Devemos ser diligentes em exercitar nosso espírito. Quando isso ocorre,
saímos do controle de nossa vida e deixamos o Senhor controlá-la. Deixamos de ser o marido do capítulo 7 de Romanos e nos tornamos a esposa, isto é, deixamos de ser independentes de Deus e passamos a depender dele. Desse modo, poderemos alçar voo acima do pecado que tenazmente nos assedia. Devemos orar: Senhor, vou depender de Ti, vou confiar em Ti. Tu colocaste em mim Teu Espírito, o Espírito da vida e Sua lei. Eu vou exercitar meu espírito, Senhor, pois sei que quando fizer isso, vou vencer a lei do pecado e da morte. Precisamos fazer a nossa parte, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Semana falando essa questão de a gente ser guiado pelo Espírito de Deus, né, Senhor Jesus. Mas a questão de ser guiado não é algo passivo, né? Você simplesmente ficar parado, né, e o Senhor fazendo as coisas, não, mas você precisa tomar uma atitude, né, de deixar ser guiado, né, Senhor Jesus. Né? É como uma criancinha, você vai lá, pega a criancinha pela mão e vai levando, né? Mas chega um momento que ela não quer ir, ela quer ir para o outro lado, ela quer ir olhar um brinquedinho na loja, aí ela fica te puxando, você tem que fazer força para puxar, porque ela não quer ser guiada, ela não quer cooperar, né, Senhor Jesus. Mas nós precisamos cooperar com o Senhor, né? Falar: Senhor, eu quero ser guiado por Ti, né? Eu quero amadurecer, né, para perceber, né, a vontade do Senhor. Depois que a criança está um pouquinho maior, você não precisa mais sair puxando, né, levando, ela vai te seguir, né, de bom grado, né, Senhor Jesus. Ela já vai entender as situações, as coisas, né, Senhor Jesus. Né? E como eu estou tocando, né, existem princípios espirituais, né, Senhor Jesus, assim como, né, o princípio da gravidade, né, que funciona todo o tempo, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos perceber, né, a maneira de praticar a palavra, né, a maneira de a gente conseguir colocar o princípio ativo do Espírito da vida, né, Senhor Jesus, para poder vencer os outros princípios que querem nos derrubar, né? Ó Senhor Jesus, né, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, né, Senhor Jesus. Nós já recebemos o Senhor dentro de nós, mas o Senhor fica ali no nosso espírito ali, né, Senhor Jesus. E a gente precisa ativar, a gente precisa exercitar o nosso espírito humano, né, para que o Senhor possa, né, nos livrar, né, por meio do Espírito, né, da força da lei do pecado e da morte, né, Senhor Jesus. Então, como ele falou, né, aqui, né, o homem sempre tentou, né, muito tempo, né, fazer a vontade de Deus, mas nunca conseguiu, porque faltava algo ao homem, faltava a vida de Deus, né, Senhor Jesus. A gente vê, né, vários homens, né, no Velho Testamento ali, que foram guiados pelo Senhor, tinham o Espírito de Deus, né, tinham ali compreensão das coisas de Deus, falavam por Deus e tal, mas vários deles cometeram erros seríssimos, né, Senhor Jesus, porque faltava a unção interior, né. O único que conseguiu cumprir tudo foi o Senhor, né, foi o Senhor Jesus, porque ele tinha essa unção interior, ele tinha o Espírito, ele foi o primeiro ser humano, né, a receber o Espírito de Deus, né. E hoje nós, pelo fato de nós crermos, né, podemos ser também feitos filhos de Deus, né. Então nós também temos o Espírito dentro do nosso espírito, né. Ó Senhor Jesus, não é algo exterior, né, mas é algo interior, né. Então como ele tocou, né, aqui Paulo explica 3 leis aqui, né. Primeiro, né, uma lei na forma de ordenança, né, que é a prescrição, os mandamentos de Deus, como a lei de um país, né, Senhor Jesus, como a constituição de um país, né, que mostra as normas, as leis, né, Senhor Jesus. E aí o Senhor nos mostra todo o seu padrão na Bíblia, né, que a gente precisa procurar cumprir, né, como ele mostrou para nós aqui, né, tanto em Deuteronômio como em Gálatas, né, que nós precisamos cumprir a lei de Deus, a gente precisa praticar a palavra de Deus, senão a gente se faz maldito, né, a gente se faz amaldiçoado, né, Senhor Jesus, né, porque a Bíblia está mostrando para nós, né, a palavra é escrita, está nos mostrando quem é Deus, o que Deus quer, o que Deus não gosta, o que Ele gosta, qual é o plano dele, né, Senhor Jesus. A gente precisa atentar para isso, né, mas é uma lei exterior, né, uma lei fixa, né, que a gente precisa procurar praticar. Mas aí é que está o problema, que existem, né, existem as 3 leis, né, 2 que são contra nós e uma que é a nosso favor, né, que são como princípios naturais, como a lei da gravidade, né. Uma delas é a lei da nossa mente, que a lei do bem, né, chama de lei do bem, né, que é a lei da mente, né, Senhor Jesus, que mostra pra gente que
a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, Deus é santo, Deus é bom, né? E tudo aquilo que você fizer obedecendo ao Senhor, né, vai ser, com certeza vai ser de muito benefício para você, né? Mas aí o que acontece? Quando a sua mente decide, né, que poxa, isso é bom, eu quero fazer, poxa, vai ser ótimo, né? Aí se levanta, né, a lei do pecado e da morte, né, que foi injetada na natureza humana, né? Senhor Jesus, né? Começou ali por meio de Adão, isso passou para toda a humanidade. Então nós temos essa, né, essa lei do pecado e da morte na nossa carne, que toda vez, né, que a nossa mente fala, né, vou praticar, né, aí a lei do mente do pecado fala assim, o que você falou? Você vai praticar a palavra? Não, não vai não, né? Aí ela vem e te derruba, né? Não deixa você praticar, né? A carne é terrível, né, Senhor Jesus? E ele dá o exemplo aqui, né, de que ele ia visitar, né, um grupo de irmãos ia visitar ali, né, penitenciária, visitar grupos de dependentes químicos, né, para pregar a palavra. Quando ia ter comunhão com as pessoas, né, conversar com as pessoas que estavam ali, descobri ali que muitos ali, né, às vezes até mesmo a maioria, eram cristãos, né, eram pessoas ali, né, que tinham o Senhor e procuraram a vida toda, né, fazer a vontade do Senhor, mas não conseguia. Né? E aí depois acabava se entregando, né, para o pecado, e depois indo para coisas piores ainda, se metendo com criminalidade, né, roubo, assalto, morte, várias outras coisas, né, Senhor Jesus. Então se envolvia com droga, né, acabava se tornando dependente químico, né, e por causa disso acabava cometendo crimes também, né, para poder comprar a droga, né, e tal. Ó Senhor Jesus, né, os irmãos foram percebendo, né, isso tudo é resultado desse conflito interior do homem, tentar fazer as coisas, ver, poxa, fui criado minha vida toda vendo um monte de coisa boa que não consigo fazer, né? E alguns acabam se entregando, né, às paixões do mundo, né, as coisas do mundo, e aí o inimigo se aproveita e faz que a pessoa, né, vá se afundando cada vez mais. Ó Senhor Jesus, né? Mas Paulo também percebeu isso, e aí ele viu uma quarta lei, né, que é um terceiro princípio aqui, né, que também atua em nós, né, por meio do Espírito, que é a lei do Espírito da vida, né, Senhor Jesus. Aí ele tocou aqui na questão do princípio de Bernoulli, né, que faz com que o avião decole, né? A gente já viu, né, em mensagens anteriores, né, que a asa do avião por cima ela é abaulada, né, ela é um pouquinho mais gordinha. Então quando o ar passa ali embaixo, ele passa na velocidade normal, e por cima, para ele poder acompanhar, né, o ar, para ele poder passar ali, né, e acompanhar ainda até o final ali, né, todo o ar ali na asa. Então na parte de cima ele passa mais rápido. E quando ele faz isso, ele tira a pressão de cima da asa, ele cria uma sustentação para o avião, né? E aí o avião pode decolar, né, Senhor Jesus. Mas o avião, né, ele precisa o quê? Precisa ligar a turbina, né, ligar a hélice, né, Senhor Jesus, e acelerar, né? Se for um avião pequeno, não precisa acelerar muito, já decola. Agora, se for um avião grande, pesado, precisa acelerar bastante, né, antes de conseguir decolar, né, Senhor Jesus, né? Então ele mostra, né, que isso funciona 100% das vezes. Desde que o avião adquira velocidade, né, as asas dele vão dar para ele uma sustentação que vão permitir que ele levante voo. Ó Senhor Jesus, né? A questão toda é atingir a velocidade necessária, né? E como ele mostrou para nós, né, essa ação do Espírito da vida está dentro de nós, mas a gente precisa fazer o quê? Exercitar o Espírito. Deus já preparou tudo isso, já instalou isso dentro de nós, né? Deus já te fez tudo o que tinha que fazer. O que a gente tem que fazer agora? Né? Exercitar o nosso Espírito, né? Às vezes a gente fica muito dependente do Senhor. Ah, Senhor, faça isso, Senhor, faz aquilo, né? O irmão até deu o exemplo, né? Como se um piloto de avião entrasse dentro do avião e ficasse falando para torre de controle, decola o avião, faz alguma coisa aí, me ajuda. Não, você que está dentro do avião, é só você acionar, né? Senhor Jesus, aumentar a velocidade, o avião vai decolar, né? Então a gente precisa, ao invés de ficar reclamando, né, chorando, Senhor, faça isso, faça aquilo, né? Vamos começar a correr, né? Começar a invocar o nome do Senhor, né? Como o irmão falou, não é só chegar e falar assim, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aí já acho que, Senhor, não tem nada acontecendo. Não, mas é ganhar mais firmeza, né? Invocar, né, com mais seriedade, com mais força, com desespero, assim como Paulo fez, né? Desgraçado homem que sou, desventurado homem que sou. Você tem um desespero, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? E aí você vai ganhando velocidade, né? Às vezes tem coisas, né, da nossa vida, problemas nossos que atuam em nós, que são, né, um teco-teco, né? Um aviãozinho pequenininho, né? Então um pouquinho a velocidade, você invoca um pouco o nome do Senhor, você já decola, né? Senhor Jesus. Mas tem problemas que são maiores, né? São como
um jumbo, né, como um avião grande, né, um 747, né, Senhor Jesus, agora tem o 777, né, que é super gigantesco, então ele precisa de mais velocidade, né, então ele precisa atingir 60 e poucos km por hora, 200 e poucos km por hora para ele poder levantar voo, né, Senhor Jesus. Né, então é isso que a gente precisa exercitar mais o nosso espírito. Tem pessoas que vão exercitar um pouco e já vão entrar no espírito ali, já vão conseguir vencer as situações, o espírito ali já vai começar a atuar. Mas vão existir pessoas que vão precisar exercitar mais. Né? O Senhor ele nos deu o Espírito, Ele nos deu essa lei, né, do Espírito da vida, né? Ele colocou isso dentro de nós, mas a gente precisa saber usar o Espírito, né? Saber usar o nosso Espírito para contatar o Espírito de Deus, para tocar, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa fazer a nossa parte, né? Deixar o Espírito fluir, né? Invocando o nome do Senhor, orando, tocando na palavra, né, Senhor Jesus, buscando a vontade de Deus, né, deixando com que o Senhor tome a frente das coisas, né, e não a gente ficar ali, né, com a nossa própria mente, com a nossa própria força, porque senão o resultado vai ser fracasso, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que a questão do exercício do Espírito depende totalmente de nós, né, Senhor Jesus. Né, o Senhor, pela misericórdia dele, nos leva ao arrependimento, nos leva a buscar a palavra, mas cabe a nós, né, ler a palavra, desfrutar, orar, né, invocar o nome do Senhor e ir buscando, né, seja invocar o nome do Senhor por 1 minuto, por 2 minutos, 5, 10 minutos, quanto tempo for necessário para você poder sentir, né, ali que você está no Espírito. Ó Senhor Jesus, né, dependendo do Senhor, né, não viver mais na vida independente, né, mas depender, confiar no Senhor. Né, o Senhor já nos entregou o Espírito, já colocou em nós a lei do Espírito da vida para atuar, né, Senhor Jesus. Então cabe a nós agora exercitar o Espírito, né, quando se a gente fizer isso, né, essa lei espiritual vai atuar, né, vai entrar em ação, e aí nós vamos vencer a nossa carne, né, vamos vencer a lei do pecado e da morte, né, Senhor Jesus, que quer nos derrubar. Né, então que cada um de nós, né, possa ser encorajado, né, a experimentar, né, Senhor Jesus, né, para a gente poder decolar dos nossos problemas, né. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.